convidadas muito especiais, que é da Associação Beneficente A Coração Amigo. Então, eu estou com a Rosana, ela é pedagoga e coordenadora do projeto. Estou com a Bruna Evelyn, ela é educadora social, e com a Ângela, que faz parte da diretoria, que faz a secretariado, né? Ela secretaria toda a associação. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse momento, passando essas informações e conhecendo um pouco da associação. Rosana, fala pra gente, obrigada por estar aqui e fala um pouquinho quem é a Rosana, o que a Rosana faz na associação. Olá, eu sou a Rosana, sou formada em pedagogia, coordeno a Associação Coração Amigo tanto na parte pedagógica quanto também na parte administrativa, e realizo também projetos sociais, parcerias com algumas outras instituições que fazem doações para a associação, doações de imóveis, de equipamentos. Então eu faço toda essa parte ali, tanto da coordenação quanto na questão da administração. Ah, é bacana. Então você se divide na pedagogia, em ver quais os projetos, o trabalho que você desenvolve com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, com uma parte administrativa. Sim. Bastante coisa, hein, Rô? Sim. Que bacana. E você, Evelyn, conta pra gente um pouquinho, Bruna Evelyn. Meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos, estou na associação desde quando eu tinha 6 anos de idade. E aí eu entrei lá, participei junto com as outras crianças, e lá no meu tempo as crianças eram atendidas da primeira à quarta série, e após esse período a gente ia por bordado. Aí era o artesanato, a gente aprendia a bordar, pintar, tudo que envolvia o artesanato a gente aprendeu. E aí, após um outro período, começou a atender os jovens com cursos, onde a gente aprendia práticas administrativas, computação também a gente tinha lá para ensinar para a gente se desenvolver melhor no mercado de trabalho. E agora eu estou atuando lá como educadora social, tenho uma turma com outros atendidos que nem de quando eu era pequena. Ah, que bacana. Então você está fazendo um trabalho antes, você aprendeu e agora você está contribuindo com o desenvolvimento, com o talento das crianças como você, porque a gente percebe que o projeto não é um projeto educacional, e sim um projeto que trabalha com a cidadania, com o desenvolvimento educacional e profissional dos jovens, é isso? Isso. Ah, bacana. E tu, Ângela, conta um pouquinho, que é ser uma secretariado dessa coisa aí do projeto. Então, na verdade, eu cheguei lá, ainda não era uma associação, e eu fazia um trabalho de artesanato com as jovens, junto com as irmãs. E aí eu fui ficando, e as irmãs me convidaram, né, para assumir lá uma turma. E quando elas falaram que o projeto ia fechar, aí a gente se juntou, fizemos uma reunião e 11 pessoas da comunidade resolveram assumir a associação, fundar essa associação para dar continuidade no trabalho das irmãs. Ah, que interessante. Esse projeto, então, ele nasceu, o nascimento dele era de uma instituição religiosa, é isso? E agora ele se transformou em uma associação beneficente. Isso. Na verdade, ele sempre foi ecumênico, né? Porque a gente tinha tanto os atendidos como as educadoras, elas eram de várias religiões. Ah, bacana. Ainda hoje são, né? E hoje continuamos assim, né? Já faz mais de 10 anos que a gente está por lá, com essa associação. Sim. Então, esse projeto, ele nasceu na Itália e foi para o Brasil. No Brasil, nós temos em Itapororoca uma sede, em João Pessoa, no Alto do Mateus. As irmãs do Padre Masa continuam atuando, e na Itália. E na realidade, não é que o projeto essas irmãs, elas vêm para o Brasil, o propósito delas é
dá início a um projeto e depois a comunidade, a sociedade civil dá continuidade. Então esse é. E o projeto, o carisma do Padre Masa é desenvolver os dons e os talentos dos jovens para que eles possam estar inseridos em uma sociedade melhor. Então esse é o carisma do Padre Masa. Eu sei, Rosana, que você está desde o início com as irmãs. Então fala um pouquinho desse trajetório até a gente chegar na associação. Quando eu entrei já havia um grupo de crianças, já tinha esse atendimento com as irmãs, mas as irmãs contam que chegou apenas uma ou foram 2 irmãs que chegaram, e aí elas perceberam que tinha adolescentes que ficavam ali na rua, não tinha algo para fazer no período que não estava na escola, e elas acabaram assumindo esse grupo. Acho que tinha 12, isso. Tinha um grupo de 15 adolescentes, mais ou menos, e elas começaram o trabalho com essas adolescentes, com essas meninas, e fazia na época artesanato. E aí depois foi crescendo esse grupo, e aí elas começaram a atender as crianças de 7 a 10 anos, mais esse grupo de meninas que faziam artesanato com as irmãs, faziam ponto cruz, vagonite, né, Angela? Acho que vagonite. E aí quando eu cheguei na associação já tinha essas turmas montadas ali, e eu peguei uma turma de crianças de 7 a 9 anos e comecei com atividades de reforço escolar. O objetivo ali no momento era reforço escolar, dinâmicas, tinha também informática e houve um tempo também que tinha teatro, algumas atividades assim, mas o foco ali era o reforço escolar. E depois as irmãs acabaram saindo por conta da crise, elas não conseguiram mais levar a associação adiante, a de São Paulo, né? Porque as outras continuam funcionando. E elas fecharam a Associação de São Paulo, e aí o que ia fazer com esse grupo de crianças? Porque na época eu acredito que tinha umas 100 crianças, Sim. 100, 120 crianças que eram atendidas, né, Ângela? Mais 120. ou menos isso. Eram 120 Isso. crianças. E aí o que fazer com essas crianças, né? Então aí entrou esse grupo da comunidade, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mais da comunidade Cristo Ressuscitado, e eu acho que do Divino Espírito Santo, né, Ângela? Também Sim, tinha. a paróquia como um todo. A paróquia como um todo, isso mesmo. E aí eles assumiram essa associação com o objetivo de dar continuidade ao trabalho das irmãs. E aí, eu acho que foi 2013 mais ou menos, entra a Associação Coração Amigo, porque antes disso teve Amigos da Penha Brasil, que não era uma associação da comunidade, era uma associação que eles pegaram emprestada, né, com alguém que já tinha, que já funcionava, mas não tinha crianças, era uma associação aberta, mas não tinha funcionamento ali, eu acredito que não. Então a Associação Coração Amigo, ela se uniu com essa diretoria dessa associação e deram continuidade no trabalho de 2011 a 2012, né, Ângela? Final de 2012. E aí, a partir daí, a Associação Coração Amigo assumiu de 2013 até os dias de hoje. Então, esse trabalho, ele foi mudando aos poucos. Como a gente trabalhava com reforço escolar, teve que mudar. Troca o reforço escolar, porque agora é uma associação que faz o serviço social, então nós temos que mudar algumas coisas ali. O que teve que mudar? Do reforço para atividades socioeducativas. Porque, de acordo com o serviço social, o reforço escolar ele está ligado à educação. Para o serviço social, nós temos que mudar, colocar atividades socioeducativas. Então, foi essa mudança que teve e cresceu o número de atendidos, porque na época era 120 e agora nós estamos com 170 crianças e adolescentes. Não temos mais o reforço escolar, mas temos atividades socioeducativas de segunda a sexta-feira. E quais são essas atividades? Arte, cidadania, meio ambiente, nós trabalhamos muito meio ambiente, a sustentabilidade, nós temos uma horta, então nós gostamos muito de trabalhar o meio ambiente, e que seria a sustentabilidade. E dinâmicas, lúdicas, então quando nós falamos socioeducativas, elas vão envolver tudo isso, dança, música, artes, e hoje nós trabalhamos dessa forma, serviço social,
e com as crianças o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são atividades socioeducativas. Que na realidade não é mais que o desenvolvimento de um ser na sua totalidade, né? Sim. Você está ensinando música, você está ensinando arte, poesia, a desenvolver o talento e o dom dessa criança que vai ser um jovem de amanhã. É um trabalho muito interessante. E como vocês conseguem manter essa associação? Fala um pouquinho pra gente disso. A associação ela é mantida por parceiros, são pessoas físicas e jurídicas. No momento nós não temos nenhum convênio com a prefeitura ou com o estado, então nós vivemos de doações. Como são essas doações? Através de boletos, tem pessoas que doam com boletos que pagam mensalmente. Temos a Nota Fiscal Paulista agora, que começamos com a Nota Fiscal Paulista faz uns 2 anos, né, Ângela, mais ou menos. Hoje nós temos a Fundação Francisco e Clara de Assis, que é uma associação também que contribui tanto com assessoramento conosco, com os funcionários, e também com uma parte do salário dos funcionários. Então, essa fundação, ela arca com isso. E nós também temos outros parceiros que são também com doações pontuais. Um deles, a ONG Ciranda para o Amanhã, eles fazem doações pontuais também. O Mercado Andorinha, que são doações mensais, mas de alimentação. E os outros doadores que chegam para doar roupas, sapatos. Então, nós recebemos todo tipo de doação. Então, a associação ela sobrevive com a ajuda de pessoas que têm o desejo de ver crianças se desenvolvendo, buscando a cidadania, ajudando. Então, preste atenção, são doações para que a gente possa contribuir com a vida do outro. E aqui a gente tem um exemplo muito rico. A Bruna, ela entrou com 6 anos de idade no projeto, ela aprendeu a ser uma cidadã e ela está reproduzindo o que ela aprendeu. Como foi, Bruna, desde os 6 anos de idade? Nossa, bastante coisa para lembrar. Fala um pouquinho, que é muito importante isso. Sim. Bom, pra mim, eu acho que foi muito importante porque foi o meu crescimento. Praticamente cresci lá. Até mesmo um pouquinho antes de eu poder entrar, assim, de entrar mesmo lá no projeto, na associação, eu já ia antes com uma tia minha que ia ajudar a fazer trabalho voluntário. E aí eu já ia com ela, mas aí eu entrei mesmo para participar da associação com 6 anos de idade. E de lá eu tive o apoio com reforço escolar, que ajudava bastante. E era um período que eu tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa que ia agregar na minha vida, né? Porque aí eu não ficava na rua, a minha mãe não tinha que se preocupar com procurar alguém para cuidar de mim nesse horário que ela estivesse trabalhando e fosse o horário que eu não estivesse na escola. E aí teve todo esse tempo lá com o reforço escolar. Aí quando eu já estava entrando na adolescência, eu comecei a ir pro bordado. Aí lá eu aprendi muita coisa que eu faço até hoje. Inclusive a gente ajuda lá no projeto quando tem alguma coisa para fazer, tipo um bazar que a gente providencia. Aí a gente ajuda, eu faço bordado, sei pintar também. Todas as coisas que a gente aprendeu lá. Também boto em prática as coisas que eu aprendi no curso dos jovens, que a gente aprendeu a como se comportar no ambiente de trabalho, a gente aprendeu a fazer entrevistas de emprego, como entrar no mercado de trabalho. E isso foi muito importante, porque era gratuito. E aí, para outras crianças também, que não tivesse condições de procurar alguma coisa assim para fazer, aí entrava lá no projeto que ajudava a gente, que contribuía com a nossa vida. E aí hoje eu tô lá e tento proporcionar isso tudo que eu aprendi para que essas crianças cresçam e possam também ajudar a gente e ter um futuro melhor na vida deles. A oportunidade que você teve, você está passando para outras crianças. Muito bacana. É isso, gente. Trabalhar a cidadania não é só você falar, não, eles estão na rua. O que você pode fazer com isso? Ao invés de você ficar julgando, tem crianças na rua, tem crianças que não têm o que fazer, tem jovem que não sabe como procurar um emprego. O que você pode contribuir? Você pode contribuir com pessoas que têm o desejo de proporcionar isso.
porque trabalhar em uma associação sem recursos próprios, dependendo de recursos dos outros, não é fácil. Né? Por quê? Tem os voluntários, mas tem os funcionários também, que você tem que pagar, porque são professores como ela foi estudar, ela se preparou, então ela merece receber um pagamento sobre o trabalho que ela está executando. Né? E todo mundo tem que ter o retorno para a sua profissão. Então, é através dessas doações. Outra coisa que a gente... Só para falar um pouquinho desses jovens, o trabalho com os adolescentes, ele é muito importante. Quando foi oferecido o curso de práticas administrativas, que foi um curso assim que mudou a vida de muitos adolescentes ali, e o de informática, porque seria o pacote Office, quando eles receberam o certificado, você via assim, nós fizemos uma reunião ali, um café na verdade, foi feito um café para entregar certificados para os adolescentes. Então isso para eles, quando eu entrei ali naquela sala onde estava sendo realizado esse café, eu percebi que para eles era tudo, estar ali, um curso com certificado que eles fizeram no lugar, na comunidade ali onde eles vivem, porque geralmente não tem, sim, e quando tem esse curso ele é pago, sim, e eles participaram. Então assim, o curso foi tão importante que eles, até hoje eles pedem orientações. Olha, amanhã tem uma entrevista, como que eu vou? Eu posso seguir o que foi falado no curso? Que roupa que eu vou? Então assim, quando nós fomos para BT, que é uma empresa de telecomunicações, nós fomos levar os adolescentes para conhecer a empresa e foi falado que teria uma entrevista. Então, todos os adolescentes chegaram muito bem armados, prontos para participar da entrevista e da forma deles. Alguns não têm condições, a gente sabe, mas estavam todos prontos para uma entrevista. E era apenas uma visita, não era uma entrevista de primeiro emprego. Então, eles sentiam muita felicidade de estar ali, de poder participar de um curso e receber um certificado. Então, para o adolescente, isso é muito rico, muito importante. Eu acho que esse trabalho de concursos para adolescentes na comunidade, ele é um trabalho muito importante, que não deve ser cortado ali, né? Porque os adolescentes, eles têm uma parceria com essa ONG, que além deles fazerem o curso, eles ainda recebem uma bolsa de R$50, que eles podem usar para fazer, para pagar passe, condução, para ir para algum lugar. Enfim, eles usam da forma que eles acham melhor. Então, essa bolsa de estudo também contribui muito para esse grupo de adolescentes. E eles eu acho que eles sentiram-se muito assim... pertencendo, né? Isso, foi muito mesmo gratificante ver no final esses adolescentes receber aquele certificado e falar, olha, eu tenho uma formação. Isso é muito importante. E quando a gente fala assim dos R$50, né? Dá a impressão assim, nossa, só R$50. Mas se vocês verem a carinha que eles saem de lá, porque é dele, assim, né? Eu participei, cria a responsabilidade de estar indo, de não faltar. Isso também vai ajudar ele mais na frente, com horário, com... Até regras, né? Porque a sociedade é isso. Sim. Nós temos o contrato de trabalho que a gente faz, a gente tem que ter horário, a gente tem que ir com uma vestimenta adequada, a gente tem que produzir, é isso. Era dessa forma. Saber então, que quando você falta, você tem o desconto. Você tem desconto. E assim, tinha o dia para eles, hoje é dia de entrevista, então a educadora orientava. Amanhã será dia de entrevista, então todo mundo tinha que vir pronto para uma entrevista social. Então era muito interessante assim você ver eles dando, porque adolescente, gente, a gente sabe que é muito difícil, mas você vê aqueles adolescentes que tem adolescentes lá que eles falaram que nós salvamos a vida deles. Então assim, você ouvir um adolescente falar, nossa, a educadora tal salvou minha vida, isso é muito assim importante pra gente. Salvar a vida de um adolescente, a gente não consegue salvar, mas para um adolescente que está o tempo inteiro tentando tirar a própria vida, receber uma orientação de um educador que vai ajudar ele, e às vezes a gente não tem essa visão, porque dentro da associação a gente vê o adolescente participando, fora da associação nós não sabemos. Então
ouvir uma adolescente falar, gente, essa associação salvou minha vida, isso pra gente é muito gratificante. Porque a juventude, eu falo, jovem dá muito trabalho, jovem não dá muito trabalho, Não. o jovem precisa ser inserido, Isso. ele precisa estar produzindo alguma coisa, né? Ele tem a transformação, a mudança, né? Sim. Da criança para a adolescência é complicado, tem a questão hormonal, Sim. tem a questão que ele descobre que os heróis não existem, é o início da maturidade, né? E o que o brasileiro, o que o Brasil está ofertando em desenvolvimento para a juventude, né? E na periferia. Periferia é um lugar que é abandonado, menos por Deus. Por quê? O que recurso você tem na periferia, no território que pode? Então, no território que você trabalha é a Associação Coração Amigo, que está produzindo alguma coisa para acrescentar na vida desses jovens, né? Então é muito importante esse projeto que vocês têm com a juventude, de estar desenvolvendo um talento, de estar tentando inserir no mercado de trabalho, ensinar arte, porque bordado é uma coisa muito fina, é um trabalho. Antigamente as mulheres faziam bordado como uma atividade feminina, mas hoje não, o bordado é uma atividade para qualquer pessoa que queira. Se o menino ele tem essa habilidade para bordar, por que não? Isso dá renda, você pode expor, é uma atividade muito procurada, que é artesanal, né? É uma coisa muito própria de quem tem essa habilidade para desenvolver. Então, interessante, é muito rico isso. É interessante isso que você está falando, porque antes tinha essa visão, não, só as meninas gostam. Uhum. E aí nós pegamos um grupo de meninos para dar pintura de panos de prato. E era interessante que eu estava lá na secretaria, eles desciam com o pano para mostrar, olha o que eu fiz. E eram meninos, então nós não temos essa visão assim de só a menina que pinta. Então nós estamos tentando trazer novamente esse artesanato, porque hoje não tem mais. As irmãs e a Ângela faziam essa parte do artesanato, mas nós estamos tentando trazer novamente para todos, para esse grupo, para que eles possam aprender também a pintar, bordar. É desenvolver habilidade, Sim. né? Porque eu não tenho essa habilidade, infelizmente. Gosto de pintar, mas bordar eu não consigo. Sim. É o dom também, cada um tem o seu dom. Então, mas a gente já tem, tem Ângela que sabe bordar, tem Bruna que sabe bordar, né? Então eu acho que é muito legal ofertar isso para os jovens, para quem queira aprender, para os meninos, para as meninas e quem quiser. E eu acho que o importante também é assim, porque quando os meninos tinham 10 anos, só as meninas iam pro bordado e os meninos a gente soltava na rua. Verdade. Então a gente começou a pensar, né? Gente, a hora que o menino tá precisando mais da ajuda da gente, a gente coloca ele para fora. E o que ofertar para ele? Dinheiro para pagar um outro educador, a gente não tinha. Então a gente resolveu trabalhar com esse grupo de meninos e colocar eles lá no artesanato para a gente ver o que ia dar. E deu muito certo, porque os meninos, tinha menino que fazia um trabalho melhor do que as meninas. E não tinha essa diferença entre menino e menina, né? É porque, gente, arte é dom, não é o Pra sexo eles- que define, é o dom, é a habilidade que a pessoa desenvolve. Isso tanto pode ser na menina, no Para menino, no eles, rapaz. para eles o importante era eles estarem lá no projeto, Inseridos, ter né? Inseridos. continuar. Rosana, fala pra gente como é esse contraturno, que horário, como funciona a logística de vocês. Sim, a associação ela atende no período da manhã, são 80 crianças no período da manhã, 80 crianças no período da tarde. Essas crianças elas não ficam o tempo inteiro lá, então é no contraturno escolar. Então atendimento no contraturno escolar com grupos de 80 crianças. Claro que por conta da pandemia essas crianças elas estão sendo distribuídas por dias da semana. Então, cada dia atende 30 crianças no período da manhã e 30 no período da tarde. Mas o normal mesmo são 80 crianças para o período da manhã e 80 para o período da tarde. Que atividades são realizadas lá? Já falei anteriormente,
socioeducativas, arte, cidadania, sustentabilidade, lúdicas, tem o dia também do filme com pipoca. Então são essas as atividades. Para os adolescentes, nós não estamos mais com as práticas administrativas por conta da pandemia, mas eles têm atividades de cidadania e o curso de informática, que vai trabalhar o pacote Office. Diz uma coisa, por conta dessa pandemia que tivemos, como funcionou? Como vocês puderam atender essas crianças em suas necessidades básicas? Sim. No início da pandemia, eu acredito que como todo mundo, né, que nós tivemos muitas dificuldades, então a gente tinha medo de ir para a associação e atender, então a associação encerrou as atividades ali, e aí começamos a fazer reuniões online, e nessas reuniões nós sentimos a necessidade de voltar a atender a comunidade. Por quê? Porque onde estavam as crianças naquele período de pandemia? A maioria estava na rua. Então a gente encontrava muita criança na rua, sem máscara. E aí nós começamos a pensar em como atender essas famílias também. E criamos um grupo de WhatsApp para falar com as crianças e com a família. Então tinha atividades uma vez por semana com o educador social. E depois nós começamos a pensar em atender as famílias com alimentação. Por quê? As crianças começaram a dizer que não tinha comida em casa, que a maioria das famílias perderam o emprego. Então nós começamos a pensar em como atender essas famílias, ajudar essa família, né? Só que a gente não tinha condições, não tinha condições, e nós fomos buscar doações e conseguimos parcerias com ONGs, nós conseguimos com o Ciranda para o Amanhã, nós conseguimos com o Fundo Social de São Paulo, conseguimos também com a Prefeitura de São Paulo. Através do CRAS, né? Através do CRAS e também de grupos que nós participamos, que eles colocavam os editais ali naquele grupo, e grupo de amigos também. Então nós participávamos, era feito o edital e aí a gente conseguia doações. E conseguimos atender todas as famílias durante todo esse período que elas estavam em casa. Então, uma vez por mês vinha a família junto com o atendido e pegava tanto a cesta como atividades também impressas. Por que atividades impressas? Um grupo conseguia ter atividades pelo grupo do WhatsApp. O outro grupo não conseguia ter acesso à internet, né? Então eles tinham celular e não conseguia, porque não tinha internet em casa. Então nós conseguimos atender a todos, tanto com atividades impressas como atividades online. E durante todo esse período nós atendemos todas as crianças dessa forma. Lembrando que tinha também, era muito complicado, porque tinha a criança que chorava porque perdeu parentes, tem acho que mais de 5 famílias, fora as pessoas que eram próximos da gente, teve mãe de crianças que morreu por conta da Covid. Então, pra gente também era muito difícil você ter que atender uma criança, uma família que a criança acabou de perder a mãe. Então, foi muito difícil, mas nós conseguimos, atendemos todos, e agora nós retornamos com atividades presenciais uma vez por semana. No início do mês, uma vez por semana, e agora já estamos 2 vezes por semana. Então, vem esses grupos 2 vezes por semana. Então, agora nós conseguimos ter mais um contato com essas crianças mais próximo, né? Porque os educadores, eles sempre falavam, nós temos muitas dificuldades, porque nós não conseguimos ver como a criança está. Então, tinha essa dificuldade. Hoje, nós já estamos retornando aos pouquinhos, com 2 vezes por semana. Então já... E é diferente, né? Você está perto, Sim. próximo, trocando afeto, conversando. Sim. As crianças precisam disso. A gente percebe que a educação também está voltando, as Sim. aulas, é necessário que desse contato. O brasileiro é um ser afetivo, Sim. né? Por natureza. Então é muito importante a gente estar com esse contato. E, Rosana, a gente já está quase terminando, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como as pessoas podem contribuir com vocês. Sim. Né?
Ele pode contribuir tanto presencialmente na Associação Coração Amigo, que fica na Rua Cristóvão Santiago, número 160, no Jardim Ladeira Rosa, e pelo Pix, que é 17 553 212 000107. Também pode contribuir com boletos mensais, com doações de alimentação. Hoje nós temos uma parceria de uma ONG que eles doam R$1.000 de alimentação, que não dá para atender toda a demanda, isso, né? São não dá. 80 bocas. São 170 170 bocas. 80 Então nós aceitamos também doação de alimentos, de frutas, porque doação de frutas é bem mais complicado de receber. Então nós recebemos todo tipo de doação. Roupas, sapatos. Gente, é isso que eu quero falar. Mas doação não é qualquer coisa. Porque não é para qualquer pessoa. São para crianças, para jovens, são para ser humano. Então, se você tiver uma blusa rasgada, não traga. A gente precisa de doação de coisas que estejam inteiras em condições de uso. A fruta é a mesma fruta que você vai comer na tua casa. Você daria para o teu filho uma fruta estragada? Eu não. Então as crianças merecem coisas de primeira qualidade, como todos nós merecemos. É uma associação que cuida de gente para poder desenvolver o nosso país. Então tem que ser uma associação séria, de gente séria, que tem amor ao próximo. Então doe com amor. Precisamos muito de doações. Você que é o mercado do bairro, que mora próximo, olhe para o projeto que elas fazem, que elas desenvolvem. É uma coisa que está contribuindo com com o seu espaço, com o seu território. Então é muito sério o trabalho delas. Bom, tem mais alguém que você queira falar, agradecer? Quero agradecer você, né, Maria, por essa oportunidade de apresentar a associação para a comunidade. É muito importante. E as portas da associação estão abertas para qualquer uma pessoa visitar. Se quiser conhecer a associação, nós estamos lá de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Então pode conhecer a associação, pode também marcar uma visita, uma reunião. Nós estamos de portas abertas para receber. E você, meu amigo que mora longe, que mora em outro país, olha, a associação começou na Itália, está aqui no Brasil. Então, pessoas que são da Itália, meus amigos que estão na França, ó, Fabiane, Aline que está na Holanda, Luíse que está em Amsterdã, a gente recebe. Você que está em Torres, em Marajó, em Pará, em Cacerengue, na Paraíba, lá na terra do Mateus, fala com a gente. Porque é um projeto sério, gente. A gente precisa de ajuda, senão nós não estaríamos aqui. E por que a gente precisa de ajuda? Para melhorar o Brasil. Porque a gente está numa situação muito difícil. Então a gente precisa muito da colaboração de todos. Gente, agradeço, gratidão por vocês toparem me falar comigo, com a gente aqui, levar essa mensagem de apoio. Não é a vocês, não são vocês que precisam de apoio. Quem precisa de apoio somos nós que moramos nesse bairro, que moramos no Brasil, tá bom? A gente que agradece a contribuição de vocês. Obrigada. E você, continue conosco. Todos esses dados que a coordenadora, que a Rosana passou, vai estar logo abaixo para você poder contribuir. A rede social, e continue nos acompanhando através do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Souza. Até breve.